Beleza. O programa da Microsoft avisa que a gravação foi iniciada. Estou colocando o aviso por escrito, tá? Aviso gravação. Estou do chat do nosso grupo de trabalho e estou oralizando esse aviso já após o início da gravação. Bom, então, como eu ia dizendo, hoje é dia 19, nós temos 19 de outubro, depois, semana que vem, 26 de outubro, né, dia também letivo, depois é 2 de novembro, feriado de finados, não tem aula, depois dia 9 de novembro, 16 de novembro e depois será dia 23 de novembro a nossa prova. Então, temos pelo menos 4 encontros antes da prova. A próxima prova eu estou esperando receber aí uns parâmetros de prova, e bem como os prazos que o coordenador pode passar para os professores, a fim que vão determinar aí o modelo de prova que nós vamos utilizar. O que ocorre? Em princípio, pode ser uma prova de redação de uma peça processual que vai se utilizar de tudo aquilo que a gente aprendeu, mais esses elementos de petição que nós vamos começar a ver hoje, acoplando-se à ideia da lógica silogística, ou farei uma prova com 10 questões de múltipla escolha, que ficará disponibilizada no nosso portal acadêmico e deverá ser feita por dentro do portal no dia da aula. Normalmente eu libero o link para ficar ativo 1 hora antes do horário de funcionamento da instituição, ou seja, a partir das 5, e peço e programo lá no sistema para que o link do questionário feche-se às 11 horas da noite. Então, 10 questões, múltipla escolha, que vão abordar todo o tema desde o início do nosso conteúdo, e cada uma valendo um pontinho. A maioria tirou excelente nota na P1, então vocês vão, mesmo com uma prova um pouquinho mais tradicional, vocês vão bem mais tranquilos para avaliação. Beleza? Então, vou começar aqui o compartilhamento da tela. Acho que alguém levantou a mão, deixa eu ver aqui. Oi, William, pode falar. Oi, William, agora estou te ouvindo. Não ouvi antes, não. Professor, o senhor chegou a já lançar nota lá no NET? Não, né? Ainda não tem, não, né? Lancei no aluno@net, sim. Tá tranquilo, então. Vou dar até o primeiro que eu abordei agora. Eu estou aqui pegando porque, apesar de ser tudo eletrônico, eu ainda tenho mania do papel, né? Eu deixo tudo impresso aqui, porque, num caso como esse, é bem mais rápido. Em vez de eu falar, peraí que eu vou abrir o site para ver, eu pego o papel e já te informo. Eu não vou falar a nota aqui para todo mundo, porque, enfim, né, não sei se você ficaria à vontade com isso. Tem aluno que não gosta, eu nunca liguei quando eu era aluno. Mas eu peguei aqui a minha pauta de papel e verifiquei que já fiz seu lançamento, tá bom? Show. Valeu, professor. Obrigado. Tá tranquilo, Paladino. Se quiser que eu fale, eu falo, né? Só precisa você me autorizar. Não tem problema, não. O negócio é passar. Eu não sei se você vai gostar de que todo mundo saiba que você tirou 10 assim, né? Aí, opa, valeu. Você fica constrangido. Por isso fiquei constrangido agora com o senhor falando. Para elogiar, a gente pode elogiar, né? Só se a Nath tivesse dado aquela caidinha que ela fala, não, depois eu converso contigo no privado. Tô brincando. Valeu, professor. Obrigado. Não insistir para você saber se tivesse dado um tombo, né? Eu ia falar, não, depois a gente conversa. Né? Mas brincadeira da parte, galera. Vamos aí, vamos trabalhar nosso conteúdo, tá? Então, tá aqui. Nós temos, né, os elementos da petição inicial, nós temos diversos elementos. Deixa eu ver, não era aquele. Sumiu aqui meu outro arquivo, mas não tem problema. Eu trato deles aqui com vocês. Eu vou abrir aqui um novo de Word, tá? Para poder fazer uma roteirização. Vou colocar aqui, vamos melhorar. Só aconteceu alguma coisa, não salvei o arquivo, o Word não aceitou. Eita. O salvamento de arquivo que fiz, mas tudo bem, vamos trabalhar aqui. Pelo menos aceita a configuração. Acho que os vírus estão se aproximando do meu computador. Vamos lá. Brincadeira, é só questão de configuração mesmo. Fiquem tranquilos. Bom,
Eu faço aqui, vou estabelecer, estava no arquivo que infelizmente não salvou essa primeira página, um roteirinho de petição inicial. Uma petição inicial, eu estou pautando esse nosso roteiro da aula de hoje, uma petição inicial padrão, do cível, tá? Uma petição inicial cível padrão. Então, o primeiro elemento de toda a petição inicial é o elemento conhecido como endereçamento. O que é o endereçamento? Endereçamento é o momento da petição inicial em que nós indicamos competente para apreciar a ação. Traduzindo, né, em outros termos para os nossos elementos de redação jurídica, para os elementos da comunicação, é onde nós vamos indicar o receptor deste documento, que é a petição inicial. Beleza? Vamos dar uma olhada nas diversas formas de endereçamento que podem ser redigidas a fim de se encaminhar determinada petição ao juízo competente, assim como passamos para essa parte do roteiro. Vamos avaliar item por item, né, do nosso roteiro de petição inicial. O segundo elemento que pode ser tratado nas petições, na eventual petição inicial, é a referência processual. A referência processual, ela vai ser indicada quando um determinado processo, uma determinada petição inicial, carecer de indicação de um processo primário ao qual ela se vincula. Ou seja, simplesmente o momento, na nossa peça de redação jurídica, na nossa petição, onde eu digo que essa petição que eu estou fazendo, ela tem que ser juntada lá num outro processo que já existe, ou num procedimento qualquer já existente. Tá? Você imagine que você está fazendo uma petição de contestação, uma petição para poder combater, né, a pretensão que está sendo formulada por alguém contra o seu cliente. Você precisa, em determinado momento da petição, indicar para o juiz, olha, referência processual, esta petição é vinculada ao processo de número tal. É ali que vem a referência processual, é onde nós indicamos o processo ao qual se vincula a nossa petição. Então, vai ter referência processual? Não. Se a tua petição for uma petição inicial propriamente dita, você está inaugurando uma demanda judicial, não vai ter uma referência processual. Ela vai ser recebida, o juiz vai mandar dar um número. Tá? Até aí tranquilo. O terceiro elemento é a qualificação do autor, onde você vai precisar, né, indicar elementos que fazem referência ao cliente, beleza? Você vai indicar se o nome completo do seu cliente, vai indicar se ele é brasileiro, se é português, se ele é chileno, você vai indicar se ele é casado, se ele é solteiro, viúvo, divorciado, vai indicar se ele é engenheiro, advogado, professor, contador, vai indicar o número da identidade dele, o número de CPF, endereço de e-mail, endereço eletrônico. Aí você pode estar se perguntando assim, Léo, pera, tá falando muito rápido, deixa eu anotar isso. Gente, relaxa, fica tranquilo, fiquem tranquilos, porque todos esses elementos estão encaixados nesse roteirinho da aula de hoje. É só essa primeira página, que é um resuminho, que por algum motivo o Word sumiu com ela aqui, então eu já estou fazendo aqui uma nova roteirização, tá? Cada um desses elementos vai ser demonstrado, discutido e apontado para vocês passo a passo, com as suas respectivas análises. Após fazer a indicação do autor, que, como eu observei aqui embaixo, é onde nós indicamos todos os elementos que fazem referência ao seu cliente, nós devemos indicar quem é, quem somos nós. É a menção advogado. Essa menção advogado ela é feita em atenção ao artigo 77, inciso 5º do Código de Processo Civil, tá? Léo, eu preciso decorar Código de Processo Civil? Não, cara, você está no primeiro período. Você só precisa saber que existe e você precisa saber que depois que você
indica para o juiz quem é o seu cliente, você individualiza ele. Porque, gente, olha só, vivemos num país, isso é um fenômeno que acontece em todos os países do mundo, o fenômeno da homonimia, de termos diversos homônimos. Mas não é raro. No Brasil, nós temos lá de qual é o nome mais comum, né? Quantos Josés, quantas Marias nós não conhecemos, quantos Joãos, e qual o sobrenome mais comum, né? O da Silva, o Santos, o Souza da Silva, então, né? A gente tem um montão. Eu estou falando isso sem nenhum tom de preconceito, é constatação, porque existem muitas pessoas que têm homônimos, tá? Diversos João da Silva, diversas Maria Aparecida Santos, e o juiz não pode ficar lá refém dessa homonimia, julgando todos como se um somente fosse. Imagina que você é um João da Silva, que tem a tua vida toda certinha, comprou teu carrinho, comprou tua casinha, tudo certinho. E tem outro João da Silva que não pode dar margem para ele, que ele pega empréstimo. E daqui a pouco ele está sofrendo um monte de execução. E aí tu é homônimo desse cara. Imagina se o juiz manda fazer a penhora, manda tomar o seu carro para pagar a dívida de um cara que ele só tem o mesmo nome que o seu. Louco, né? Ia ser uma loucura. Então, essa homonimia ela deve ser desambiguada no primeiro momento possível. Pasmem, já tivemos caso lá no núcleo, onde no núcleo que eu digo é o Escritório Modelo de Práticas Jurídicas daqui da UNEBEL, onde uma pessoa era homônima de outra, tinha o mesmo nome e o mesmo sobrenome, ambos não tinham pai declarado, ou seja, lá na identidade, no lugar do nome do pai tinha uma série de asteriscos, e no nome da mãe era o mesmo nome de mãe. Eu não vou arriscar agora dizer o nome de mãe, mas era um nome bem comum, porque era bem tipo o João da Silva, e você tinha uma mãe, né, ou duas mães, que eram também Marias da Silva. E esse cara não sabia o número do CPF dele, atendimento no núcleo, um cara bem humilde. Ele só tinha lá a certidão de nascimento dele, queria dar entrada numa indenizatória. Nós tivemos que ajudá-lo a buscar todos os seus documentos para poder fazer essa separação, para ele poder demonstrar que ele não era o outro, né, João, lá, o seu homônimo. Então, é de grande importância a indicação de dados qualificativos, tanto de autor quanto de réu, completos na medida do possível. A indicação de advogado sem endereço completo é determinação processual, é determinação legal, mas nós já vamos colocar no roteiro da petição. Por quê? Porque você já vai sair daqui do primeiro e do segundo período sabendo qual é a receitinha de bolo de uma petição inicial, tá? Uma petição, a palavra petição te lembra pedir, uma pedição. Então, o que é uma petição? É uma receitinha para a construção de uma peça processual, para a construção de um documento técnico-jurídico, onde dentro dele nós vamos formular, nós vamos dar tecnicidade à pretensão de um determinado constituinte, de um determinado cliente. Então, se nós formos observar os elementos de comunicação aplicados ao texto jurídico, essa nossa petição vai ser um canal que vai servir para levar a mensagem do referente seu cliente, através de você, advogado emissor, ao receptor juiz. E que código é esse? É o código do jargão jurídico, é o código da técnica jurídica. Não é o Código de Processo Civil, não é o Código de Processo Penal, isso daí é legislação. Isso vai fazer parte da mensagem, tá? O código, no sentido do português jurídico, no sentido da técnica de redação jurídica, é a linguagem técnico-jurídica que você vai inserir dentro dessa sua petição, utilizando-se daqueles elementos simples que nós aprendemos lá no início. Beleza? Após fazer menção ao advogado, dentro do roteiro de uma boa petição inicial, uma boa petição lato sensu, nós devemos indicar a fundamentação da peça processual, que nada mais é do que a indicação onde aquela petição está prevista na lei. Então, eu vou trazer aqui para vocês também alguns exemplos, tá? Numa petição de processo
tem aí normalmente fundamentação no 318 do CPC. Uma petição inicial, por exemplo, de processo do trabalho, que são as chamadas reclamações trabalhistas, elas encontram fundamentação no 840 da CLT, dentre outros artigos. Percebam que são só exemplos, só para que vocês enxerguem o elemento que vai ser comentado nessa fundamentação. E uma petição, uma queixa-crime, por exemplo, de processo penal, ela vai encontrar sua fundamentação, vamos colocar aqui uma queixa, por exemplo, sua fundamentação lá pelo artigo 100 do Código Penal. Beleza? Você vai ter ali essa fundamentação de peça processual. Tá? Reclamação trabalhista. Vamos fazer o nosso modelinho ao final dessas aulas, ao final dessas aulas em que nós vamos tratar de roteiro de petição, de técnica de elaboração de petição, nós vamos entregar juntos, produzidos durante os nossos encontros, uma petição inicial, um modelinho padrão de petição inicial civil. Você só fazer o recorte desse roteiro, tá? Após fazer a fundamentação da peça processual, nós devemos utilizar o verbo, tá? Adequado para a apresentação da peça. Tá? Geralmente, para petições iniciais. Vou falar, né, e dar o exemplo de todos os verbos, os principais verbos utilizados em petições. Desculpem, porque eu estou consertando aqui o arquivinho e aí de vez em quando ele foge. Né? Vou dar exemplo aí dos principais verbos quando chegarmos nesse tema em específico. Após indicar o correto verbo, indicaremos o nome da peça, a apresentação de qual petição está sendo ajuizada. Você pode ter aí uma petição, você vai propor uma ação de indenização, vai propor uma ação de alimentos, vai propor uma reclamação trabalhista, certo? São as mais diversas peças. Vai propor uma queixa-crime, está aí no nosso exemplo do item 5. Tá bem, gente? Então, é por aí que segue o nosso roteiro. Após, você vai fazer a qualificação do réu. A qualificação do réu é o quê? É a individualização daquele contra quem se exerce uma pretensão jurídica, tá? Você vai... Quem é o réu nesse caso, né? O réu ali do cível é aquele cara que você está processando. A operadora de energia elétrica cortou indevidamente a minha luz. Então, quem é o réu? É a operadora de energia elétrica. Diferente do que a gente chama de réu lá no penal, vocês vão aprender em prática penal, o réu do processo penal é o suposto autor do fato. Isso é uma outra coisa, não se preocupem com isso. O que vocês precisam preocupar-se agora em entender? Que dentro dessa relação jurídica, vocês vão observar aí, ó, esse autor é o teu referente, é o cara que te apresentou uma pretensão que você vai entregar ao juiz na forma dessa petição. E essa petição nada mais é do que uma mensagem técnica, um instrumento para envio de uma mensagem técnica que vai se utilizar da linguagem forense, do jargão jurídico, para apresentar uma pretensão ao juiz, para tentar convencer esse receptor dessa mensagem, que reveste a pretensão do teu cliente, tentando convencê-lo de que a pretensão do teu cliente é melhor, o interesse do teu cliente é o melhor, que a solução mais adequada é entregar o direito ao teu cliente. Como você vai fazer isso? Né? Aí você pode pensar assim, pô, mas o Léo está falando de petição nessa altura, cara.
Mas olha só, você já sabe, você já está prontinho para dar os primeiros passos dentro de uma petição. Porque você já sabe que quando nós falarmos lá dos fatos, e está vindo essa parte, você vai ter que traçar um texto em narrativa fática, do jeitinho que trabalhamos, vai contar a historinha do caso, vai fazer uma breve síntese do caso. Depois você vai apresentar o teu texto dissertativo argumentativo, vai dissertar sobre o caso que você narrou, apresentando num contexto lógico os motivos pelos quais aquele direito deve ser entregue ao seu cliente. Tá? Aprendemos o texto descritivo, porque lá na frente, quando formos trabalhar testemunhas, quando formos trabalhar prova, o professor vai perguntar para vocês o seguinte: como é que se faz a inscrição de uma testemunha? O que nós devemos buscar? Como deverá ser feito esse relatório? Através do texto descritivo. Beleza? Fiz a qualificação do réu, eu vou ter lá, posso ter questões preambulares. Opa, ficou feio. Beleza. Vamos ter lá questões preambulares. E que questões preambulares são essas, tá? São todas as questões que devem ser conhecidas e decididas pelo juiz antes de analisar o mérito. Quem é o mérito? O mérito é a pretensão do meu cliente, é o objetivo do meu cliente, tá bom? Vamos colocar assim, ó. Vou colocar em forma de pergunta. Quem é o mérito? É a pretensão do meu cliente, é o objetivo da minha petição, tá bom? Então, antes de analisar o que realmente interessa à petição, o juiz precisa entregar alguma coisa para mim, o juiz precisa me dizer alguma coisa. Por exemplo, eu não tenho condições de pagar as custas processuais. Todos vocês já devem ter ouvido falar em gratuidade de justiça. Então, quando você entra com um processo e precisa, né, não pagar as custas, você, em preambular, você pode requerer, por exemplo, a gratuidade de justiça. Beleza? Então, você já sabe que se fala em preambular. Vou dar outros exemplos quando falarmos em preambulares. Tá? Após falarmos sobre preambulares, vamos lá para os fatos. Quem são os fatos? Os fatos são... nos fatos, nós fazemos uma breve síntese do caso. Né? Será exposto em narrativa fática. E aí nós lembramos lá da tipologia textual da narrativa. Após os fatos, trataremos dos fundamentos. Os fundamentos poderão ser jurídicos, que serão os argumentos, que serão tratados em de texto dissertativo, argumentativo, e os fundamentos de direito, que são a exposição de norma, ou seja, é a indicação do artigo de lei, no mínimo. Na verdade, da fonte do direito. Prefiro usar esse termo aqui, fonte do direito, vou dar uma negritada nele para poder ficar bem bacana, porque o professor aí de introdução à ciência do direito, certo? Beleza, agora ficou legal. O professor de introdução à ciência do direito certamente já deve ter falado sobre fontes do direito com vocês. Deixa eu vir aqui para a nossa tela principal e para eu poder tirar essa dúvida com vocês. Peço para que alguém escreva ali no nosso chat, abre o microfone. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre fontes do direito? Gente, alguém ao vivo?
Alguém que esteja fazendo disciplina de introdução? Beleza, vamos dar continuidade, então. Né? São os fundamentos. O 12º item que nós colocaremos na nossa roteirização serão os pedidos. Nesse momento que nós explicitamos o interesse pela condenação na pretensão, dentre outros, tá bom? Após os pedidos, nós deveremos falar em provas. Após as provas, atribuiremos valor. Falaremos em valor da causa. Após o valor da causa, faremos o fechamento da petição. Fechamento é molezinha, né? Quando a gente pede deferimento, indica local, data da assinatura da peça processual, indica o advogado e o seu número de registro. Beleza? É bem fácil desse jeito. E aí você pode falar, pô, mas o Léo falou pra caramba, eu nunca vi nenhum desses elementos. Agora vamos analisar um por um. Vamos lá. O endereçamento também é apresentado nos livros de redação jurídica como vocativo. E eu menciono esse termo vocativo por oportuno, fazendo alusão direta à obra da professora Regina Toledo Damião e do professor Antônio Henriques. Essa obra está disponível na biblioteca da faculdade e consta lá da nossa bibliografia mínima. Léo está em pandemia, não tem como pegar esse livro na biblioteca, não tem problema. É um livro que recebe até hoje atualizações e que é bem tranquilo de encontrar os principais trechos dele na internet, mas eu vou fazendo menção, né, aos seus trechos a cada passo aqui da evolução da nossa disciplina. De outra sorte, ele é o livro ao qual estou fazendo remissão neste momento, mas toda e qualquer outra obra que tratar do tema redação jurídica vai trazer esse vocativo. O que eu faço aqui, né? Vocativo é lá, né, é o endereçamento, é quando eu indico qual é o tribunal que vai ser responsável por conhecer daquele processo, e trago nesse item para vocês diversos exemplos de vocativos. Se a nossa petição for dirigida ao Supremo Tribunal Federal, como eu faço endereçamento ao Supremo? Que da seguinte forma: excelentíssimo senhor doutor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Se a nossa peça for endereçada ao Superior Tribunal de Justiça, como que é feito? Feito dessa forma aqui, segue exemplo. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Se for a um juiz federal, como vai ser feito? Tá? E aqui estão as principais formas. Léo, qual que eu preciso conhecer assim de cara? Você tumultua um pouco minha cabeça. Não, eu estou dando todos os exemplos aqui para que vocês os conheçam. Mas aquele que nós... Opa, estadual não, tá? Estadual. Aquele que eu preciso que vocês conheçam de cara, essa fórmula aqui, a fórmula mais comum, é a indicação de juízo da Justiça Estadual de Primeira Instância. Beleza? Vamos lá. Qualificação do autor. Como eu indiquei para vocês mais acima, é o momento onde nós individualizamos quem é o nosso cliente, damos lá todos os elementos de qualificação do nosso cliente. Esses elementos, os elementos mínimos de qualificação, eles são apresentados pelo artigo 319 do Código de Processo Civil. Tá? Aqui eu faço essa reprodução. A petição inicial indicará juízo que é dirigida, tá com tudo isso que eu falei, mas o que nos interessa, ó, inciso 2º, nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, no cadastro nacional de pessoas jurídicas, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor. Beleza. Como isso é cobrado, Léo? Dá uma mastigadinha nisso para a gente, para ficar mais fácil. Na prática, você segue um roteiro de 8 etapas, tá? Falando o nome completo da parte, nacionalidade, estado civil, profissão, a documentação, identidade CPF e seus endereços eletrônico e
residencial. E como que eu vou fazer isso? Aqui o exemplo, tá? Coloquei aqui embaixo para vocês um exemplo que trata aí de um personagem fictício. Quem é esse personagem fictício? É o Tício da Silva, brasileiro, é um exemplo de nacionalidade, casado, auxiliar administrativo, RG tal, emitida por tal órgão, CPF, endereço eletrônico, coloquei aqui um endereço fictício também, e endereço completo, residente domiciliado, a Rua Brasil, número 1000, Centro Nilópolis. Então, são exemplos de elementos de qualificação de pessoa física. Vamos lá. Próximo elemento do nosso roteiro de petição. Opa, falta aqui um detalhezinho. Coloquei lá no roteirinho, bem não colocando aqui, ó. Isso que furou. Vamos colocar aqui a referência processual, como eu indiquei lá em cima. É a indicação de processo ao qual se vincula a petição apresentada. Aparece quando necessário, nem sempre será item da petição. Exemplo, como que é essa referência processual? É só o momento da petição onde eu coloco lá, ó, processo vinculada ao processo número 4/2020, por exemplo, tá? Lembrando que esse item é só uma exemplificação de referência processual. Vamos seguir. Indicação de advogado. É necessário indicar o advogado que está patrocinando os interesses daquele determinado cliente e quais são e qual o seu endereço completo. Por que devemos indicar isso? Tá? Porque existe previsão legal no artigo 77, inciso 5º do CPC, que diz o seguinte: isso aqui é uma transcrição do artigo do Código de Processo Civil, que diz que, além de outros previstos neste Código, são deveres das partes e de seus procuradores, de seus advogados e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo, dentre outros, inciso 5º, declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional de onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. E como que isso vai aparecer na petição? Logo depois de eu fazer essa qualificação aqui do Tício, ó, onde eu coloquei essa reticência aqui entre parênteses, você vai substituir o parênteses e vai continuar com esta redaçãozinha. Tício lá, tal, residente na rua tal, CEP tal, vírgula, por seu advogado Mévio, com endereço na rua Chile, número 2000, tal, que informe a atenção 77, inciso 5º do CPC. Você vai indicar para o leitor da sua petição, para o receptor desse instrumento de comunicação que você está entregando, que o nome completo do seu advogado é este e que o endereço do completo do seu advogado é este outro aqui apresentado, tá? Então, se você estiver fazendo uma petição na prática, na tua vida prática profissional, tem que indicar o nome completo e endereço do advogado neste momento da petição. Se você estiver fazendo uma prova de exame de ordem, tem que indicar o nome completo e endereço do advogado neste momento da petição. Vai vir lá no caso concreto ser analisado sob pena de perda de ponto, tá? Então, seja a peça que você estiver fazendo, tem que indicar. Você pode ser o advogado que está redigindo essa petição, mas pode ser que você não seja o coordenador do escritório. Imagina que você está trabalhando como advogado empregado num escritório grande, que trata de vários clientes, várias multinacionais, e você é um advogado júnior, que integra a equipe de um determinado advogado sênior, que recebe essas intimações. Você é da equipe lá do Dr. Mévio, você nem é estagiário, você está formado, passou de primeira no exame de ordem, está trabalhando lá no advogado Dr. Mévio, no escritório do Dr. Mévio, e é o Dr. Mévio que tem que receber essas intimações. Então, você vai indicar lá o nome completo e endereço completo deste advogado, tá bom? Vamos lá. O próximo item
da petição, dessa nossa petição, vai ser a fundamentação da peça processual, como eu indiquei lá em cima, onde você simplesmente coloca, ó, inciso do CPC vem com fundamento no artigo, por exemplo, 318 seguinte do Código de Processo Civil, ou vem com fundamento no 840 seguinte da consolidação das leis trabalhistas. Você vai, dependendo da peça processual, dependendo da natureza da causa que você está iniciando, da pretensão que você está desenvolvendo para o seu cliente, você vai indicar o artigo adequado do código adequado. Léo, estou no primeiro período, nem comprei meu VADMECO ainda, né, nem comprei meu código, eu já preciso saber disso. Você não precisa saber dos artigos, mas você precisa saber que no roteiro da sua inicial, depois que você fala o nome do seu cliente, depois que você indica lá o nome completo do advogado, você precisa indicar em que artigo aquela ação que você está manejando, aquele instrumento processual que você está escrevendo, em que artigo do código pertinente aquela ação está prevista. Tá, ok? Então, você precisa saber que dentro do roteiro de petição inicial, você tem que fazer esta previsão. Você precisa indicar a legislação. Só um minuto. Beleza. Eu peço a Vênia por ter dado uma olhadinha aqui para o lado. Esclareço que hoje teve reunião de colegiado de curso e vocês devem ter ouvido aí um barulhinho de WhatsApp enquanto eu estou falando com vocês. Eu estou deixando, fez de novo, estou deixando ele ativo mesmo durante o encontro, que pode chegar alguma informação no grupo dos professores de interesse da turma. E se chegar, eu vou mencioná-la, né, no primeiro momento. Ao final do nosso encontro de hoje, eu vou passar alguns recados. Já falei alguma coisa antes de iniciar a gravação com relação à prova. Estou esperando ainda aqui um link que o coordenador vai passar para a gente com como acessar a biblioteca virtual que vai ser disponibilizada pela faculdade. Você já tem uma biblioteca virtual disponibilizada, a biblioteca Pearson, uma coisa assim. Peço a Vênia pela talvez inadequada pronúncia, né, do inglês, e aí algum de vocês certamente vai conseguir me ajudar com isso, mas está sendo providenciado o acesso a todos os alunos da Uniabel, através da parceria com a FAVENE, a uma biblioteca virtual mais ampla, e esse acesso vai ser disponibilizado para vocês, para todos os alunos do curso, e assim que eu tiver essas informações, vou postar aqui no nosso grupo de trabalho, lá no nosso portal acadêmico. É fundamental, ainda mais nesse período de contingência, em razão da pandemia, o acesso às boas bibliotecas virtuais, né? Porque também porque a nossa biblioteca presencial está fechada. Tá? Está sendo providenciado e eu estou acompanhando aqui a todo momento. Galera, vamos dar sequência. Como eu informei, vai ter um momento da nossa peça pessoal em que vamos precisar demonstrar o adequado verbo, tá? E eu dei alguns exemplos lá em cima, geralmente é o verbo propor, mas aqui eu coloquei uma tabelinha, gente, que tem uma galera que chega no 10º período e tem dificuldade com isso. Não precisa ficar arrancando os cabelos por hora, porque é decorado mesmo. Mas eu tenho um macetinho, tá? Vamos lá. Petição inicial. Toda petição, toda peça processual que você faz para poder começar um processo, para iniciar uma ação, ela serve para quê? Para você propor ao juiz que comece aquela ação. Você pega um documento, entrega para o juiz e faz uma proposta. Excelência, vamos fazer essa ação de indenização? Excelência, venho propor essa ação de indenização. Se ele aceitar, vai recepcionar, vai mandar fazer a autuação daquela petição e vai dar um número para aquele processo, vai começar um processo. Então, toda a petição inicial vai ser proposta, a tua ação de indenização vai ser proposta, a tua reclamação trabalhista vai ser proposta, a tua queixa-crime vai ser proposta, a tua ação direta de inconstitucionalidade, né, uma ação lá de caráter constitucional, ela vai ser proposta. Nos muitos modelos que vocês vão encontrar aí, nas diversas obras de prática jurídica, inclusive nos livros de redação jurídica, você vai visualizar, eventualmente, a utilização do verbo ajuizar e do verbo promover. Estão corretos? Estão também. Só que, ao meu ver, o propor
é usado com muito mais frequência. O propor é mais fácil de você decorar, que é o verbo adequado para você usar numa petição inicial. E se em petição inicial você usar o verbo propor, você nunca vai estar errado. E entendam, tenho todo esse cuidado com vocês, já aqui na disciplina de redação jurídica, porque já vislumbro lá na frente a necessidade de que vocês tenham isso em mente na hora de fazer o teu exame de ordem, na hora de acertar o verbo, de não correr o risco de perder nenhum décimo lá no teu exame de ordem para passar de primeira tirando onda, tá? Vamos lá. Toda peça, né, onde você faz uma defesa, onde você resiste uma pretensão, praticamente todas essas peças serão acompanhadas do verbo oferecer. Então, em contestação, você vai oferecer. E por que você oferece? Porque você oferece sobre autos já existentes. Você vai oferecer uma contestação, é como se você pegasse, sim, deixa eu ver se minha imagem vai aparecer aqui, né? Você pegasse algo e colocasse sobre algo já proposto, beleza? Você propõe uma ação e aí o juiz recebe aquela ação e manda contestar. O que eu faço? Eu venho, excelência, sobre a ação proposta, eu ofereço... Opa, sumi. O Teams me sumiu aqui da tela. Deixa eu ver se eu apareço melhor. Ó, eu ofereço esta contestação. Cadê aqui? Ó? Esta contestação. Coloco aqui sobre o processo. Excelência, eu estou fazendo essa oferta de defesa para ver se ela é adequada a defender os interesses do meu cliente. Então, coloca uma coisa, né? Coloca esse macetinho para vocês que propor é para iniciar, né, uma ação, iniciar um processo. Você vem propor aquele processo. E oferecer, você oferece sobre algo que já existe. Então, oferecer você vai usar como verbo em peça de resistência de pretensão, em peça de defesa, tá bem? Outro que vocês vão ver, mas muito mais lá na frente, mas que para a nossa tabelinha aqui de verbos ficar completinha já desde o primeiro período, eu falo da existência dos embargos. Embargos é um tipo de recurso, tá? É um tipo de recurso, é um recurso que dá a oportunidade ao próprio juiz que deu a sentença dele fazer a revisão ali de uma parte da decisão dele, ou de uma decisão completa e tal. Tá? Existe, vocês não vão ouvir falar de recurso, de recurso ou de embargos, pelo menos até o terceiro período. Mas já vamos saber que se um dia vocês ouvirem um recurso, esse recurso todo diferentão, que é o recurso de embargos, ouviu a palavra embargos, o verbo para o embargos é opor. O embargo se opõe. Peraí, embarga disso aí. O embargo, ele se opõe, ele quer embargar, ele quer afastar aquilo de si. Tá? Opa, embarga que tem alguma coisa errada. Opa, eu me oponho a isso, que tem alguma coisa muito errada. Toda vez que você fala embargo, você tem alguma coisa, e aí permissa vênia, brincadeira, tem alguma coisa muito errada que não está certa. Então você se opõe. Tá? Então, embargos você opõe. E aí o resto que é fácil, né? Recurso você interpõe. E é muito... Eu falo disso com muito cuidado, porque todo aluno de direito gosta do som do verbo interpor. E tem aluno de 10º período, mesmo eu enchendo a paciência de vocês aqui no primeiro período com redação jurídica, falando que interpor é verbo para recurso. Qualquer que seja o recurso, usa interpor, vai dar bom, vai dar certo, tá bom? Mas tem aluno que chega no 10º, eu falo um montão de vezes aqui na redação jurídica, falo várias vezes, em todos os nossos encontros de prática simulada, as 2 simuladas que eu dou, falo em todos os encontros de prática real, as 2 práticas reais que trabalho, e às vezes vem algum aluno, volta lá do exame de ordem com a prova na mão e fala, professor, onde que eu perdi ponto aqui? Eu falo, pô, tu interpôs uma ação de indenização, bicho. Então, olha só, não tem como. A indenização inicial é proposta. Se for um recurso, ele é interposto. É uma apelação, é um recurso especial, é um recurso ordinário, é um agravo, qualquer recurso que seja, com exceção dos embargos, é interposto. E, por final, o impetrar, que é usado só para os remédios constitucionais que vocês vão aprender aí na teoria da Constituição, provavelmente no semestre que vem. É remédio? Remédio é impetrado. Remédio é uma pedra necessária, tá? Então, temos aí o bizuzinho 2 verbos adequados para apresentação de peça processual. E qual é o item? Nome da peça processual. O nome da peça processual é como você vai batizar a tua petição, gente.
Se for uma ação que está buscando indenização, como foi lá a nossa prova, né, nós não fizemos uma peça, mas nós fizemos o termo de entrevista lá do Tício. Então, o Tício está buscando uma ação de indenização. Tá? Então, qual vai ser o nome que a gente vai dar? Ação de indenização, acumulada com dano moral, acumulada com uma tutela antecipada, mas vai ser uma ação de indenização. Dar nome às petições, vamos aprender mais à frente. O que vocês precisam saber é que no tópico, nome da peça processual é onde vocês apresentam que peça é essa que vocês estão precisando levar a conhecimento do juiz. É uma inicial de indenização? É uma contestação? É uma reclamação trabalhista? É uma queixa-crime? É um divórcio? É uma ação de alimentos? É nesse momento que eu digo para o juiz, olha, essa petição que eu estou fazendo, essa mensagem que eu estou te enviando, excelência, é uma mensagem de reclamação trabalhista. É uma petição inicial de reclamação trabalhista. É uma petição inicial de ação indenizatória. E daí por diante. Tá bom? Galera, 8h52, fizemos aí estouramos em 10 minutos o nosso período mínimo de permanência, né, dentro desse período de contingência. Mais do que isso vai ficar muito pesado, mas atingimos aí os nossos objetivos. Fomos até o nome da peça processual, que é o 7º tópico aqui do nosso roteiro de petição. Quer saber o que vem no próximo encontro? É só olhar esse roteirinho aqui, tá? Para isso eu tomei o cuidado de refazer o roteiro que o Windows fez questão de apagar aqui para mim sem querer. Na hora que eu salvei, ele não salvou. Então vamos lá. No próximo encontro vamos voltar com a qualificação do réu, aonde vou dar o exemplo de como nós fazemos a qualificação do réu pessoa jurídica. Já qualificamos uma pessoa física ali quando qualificamos o autor. E quando for uma empresa, como apresenta os dados dessa empresa ao juiz? É o que nós vamos tratar no início do próximo encontro. Preambulares. Como eu apresento para o juiz uma questão que eu quero que ele decida antes de saber se eu tenho razão ou não, né? Naquele pedido de indenização, naquele pedido de religamento de uma luz, naquele pedido de guarda do meu filho, coisa do tipo. Tá? Dos fatos vai ser mais fácil, porque vocês já conhecem, foi tema da prova. Nos fatos você conta a historinha do caso que lhe foi apresentado. Só conta a historinha. Nos fundamentos, vocês também têm bastante facilidade, tá? Vocês simplesmente vão fazer o quê? Argumentar, dissertar sobre o direito que aquele teu cliente te entregou. Se nós formos pensar no tema lá da nossa prova, no exercício que fizemos no trabalhinho de prova, onde todos vocês foram muito bem, até aqueles que não tiraram 10 ou 9, tiraram excelentes notas. Eu digo de antemão para vocês que não teve nota menor do que 8,5. A pior nota na nossa prova foi um 8,5. Eu falo assim, pô, a pior, né? Porque todo mundo foi realmente muito bem, tá todo mundo muito de parabéns. E quem tirou uma notinha, né, menorzinha, que foi diferente de 10 e 9,5, é porque realmente foi deslize, realmente foi dormiu ali no ponto na hora de responder alguma coisinha, tá? Então, observa e eventuais problemas que vocês tiverem com relação às notas que já estão lançadas, vocês podem entrar em contato comigo aí pelo portal, entre em contato comigo pelo chat privado aqui da equipe do Teams, que eu busco junto à coordenação uma solução para um eventual problema de lançamento ou de adequação da nota. Tudo eu vou fazer um neologismo, né? Impróprio, é resolvível, tá? A gente dá um jeitinho, beleza? Então, vamos seguir. Os fundamentos também é a parte mais tranquila da peça, é o que vocês já aprenderam no início, que são a utilização adequada da tipologia textual mais comum a serviço da redação forense. Depois vamos partir para os pedidos, que falar em pedidos é simplesmente um extrato daquilo que nós argumentamos. Se aqui, dos fundamentos, eu argumentei que tem direito a uma indenização, peço que o réu seja condenado à indenização em tal valor. Se aqui nos meus pedidos eu digo que eu tenho direito a um dano moral, peço que o réu seja condenado ao pagamento de danos morais. Pedidos são complementos dos meus argumentos. É a conclusão lógica dos meus argumentos. Provas é macetinho, falar em provas, tá? Questão probatória está toda inserida na lei, é só a gente falar dos tipos de prova que existem. Valor da causa também é para dizer, é para que vocês saibam que toda causa tem que ter um valor, porque tem que ser fixados custos processuais, honorários.
Então, para toda a causa, mesmo se for uma causa que não tem valor. Ah, mas se eu pedir a guarda do meu filho não tem preço. Então, você atribui um valor para aquela ação, um valor para aquela causa, porque o juiz vai precisar mandar calcular as custas processuais. E fechamento é só o permissa venia, né, com a devida licença, é a despedida. É onde você é o tchau-tchau da petição. Você diz, pronto, juiz, agora peço deferimento aqui em Nilópolis, data de hoje, advogado Léo, número 1234, né? Onde você vai informar lá quem está fazendo esse pedido, quem é esse emissor e vai pedir ao juiz que te conceda tudo. Mas do item 8 ao item 15 falaremos no nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira, quando vamos fechar os elementos da petição inicial. Fechando os elementos da petição inicial, vamos trabalhar depois a lógica silogística e, no dia da lógica silogística, o roteiro exemplificativo de petição inicial e depois um último encontro com revisão para a prova e brocardos latinos. Beleza? E principais exemplos de brocardos latinos. Galera, por hoje é só. Deixa eu alternar aqui para ir encerrando essa gravação. Beleza.